Ela poderia se tornar ZES, então? Ela poderia ter se tornado pelo Estatuto da Cidade e é claro, o zoneamento também, quando faz lá o zoneamento da cidade, estabelece essas zonas especiais de interesse social. São áreas em que a prefeitura deve atuar para tentar amenizar problemas sociais. Então, favelas, por exemplo, essas ocupações. Então, Pinheirinho poderia ter sido reconhecido como uma ZES. Na época, inclusive, houve uma tentativa de um vereador, ele fez a proposta. Aliás, ali apareceu um monte de situações que fez com que a gente entendesse que aquilo nunca iria ser regularizado. Porque o terreno do Najinarras, que era o dono, né, na verdade, não era o Najinarras, era a massa falida, a Selecta, esses proprietários, em torno dele, tem uma série de terras com proprietários. O que se descobriu na época é que um dos grandes proprietários de terra, próximo a essa área da Selecta, era o falecido Kojima, o vice-prefeito na época. E eles tinham um projeto para aquela área de transformar uma grande área ali em área industrial. Então, criar uma ZES ali ia colocar por terra todos os projetos daqueles grandes incorporadores que existiam em torno daquele terreno. Então, naquele momento, na época a gente conversou com o pessoal, a gente falou, isso não vai para frente, isso não vai para frente porque os poderes, os interesses são muito grandes. Então, dificilmente vai se obter sucesso em relação à regularização. Ele não demorou muito, né? Levou aí 9 anos, ou 8 anos. Então, assim, já naquela época, quando eles ocuparam, houve a 18ª Vara Civil da capital, havia definido reintegração de posse, já em 2004. Acontece que isso houve uma apelação e o juiz da alçada superior, ele disse, o parecer dele foi que a terra ela não cumpria a sua função social, portanto, não cabia reintegração de posse. Aliás, esse tipo de parecer foi super comentado na época, e pela primeira vez a gente viu um juiz dar um parecer realmente pensando na função social da terra, e não pensando no proprietário da terra. E aí isso virou uma pendenga. Aqui está a localização do Pinheirinho, né, onde ele ficava, a Zona Sul, a gente está aqui, que é a Zona Sul de São José. E aqui, tá ruim esse, mas eu tenho uma outra imagem, vou mostrar para vocês, a área do Pinheirinho. Essa ocupação, então, que eu falei para vocês, as ocupações, elas são um reflexo ou demonstram que há luta social, né? As causas são as mesmas da existência das favelas, ou seja, déficit habitacional, ausência de política habitacional dos espaços das favelas, etc, etc. São José dos Campos, naquele momento, tinha um déficit habitacional de 20.000 unidades. Ou seja, em 2004, se a prefeitura quisesse acabar com o déficit habitacional, ela tinha que começar lá em 2004 uma política de construção de conjuntos habitacionais. 20.000 moradias. Aí, peraí, professora, mas esse déficit não inclui a classe média? Não. Esse déficit, ele é um déficit especificamente da classe de menor poder aquisitivo. Sobra imóvel para a classe média em São José. Aliás, espere que muito em breve a gente vai ter muito imóvel sobrando e desocupado em São José. Porque todas as empresas imobiliárias, elas investiram fortemente em imóveis para a classe média. Fortemente. E associado a isso também é um grande investimento de condomínios fechados para a classe média alta de São José. Então, Alphaville, por exemplo, o Paraty, Jaguari, são condomínios para a população de alto poder aquisitivo. E o que está acontecendo? Né? Quem morava na Zona Sul, ali próximo ao Vale Sul, está migrando para o lado de cá da Dutra, digamos assim, para imóveis um pouco melhores. Quem morava nesses imóveis aqui está migrando para os condomínios. Quem morava nos outros condomínios está indo para os condomínios melhores. Vai sobrar imóvel. Em algum momento, os imóveis vão estar vazios.
Se a gente olhar o censo de 2010, isso já aparece no censo de São José. Eu não sei os dados, mas tem uma grande quantidade de imóveis vazios. Quanto maior a quantidade de imóveis vazios, significa que tem alguma coisa errada no mercado de terras da cidade. Agora, falta imóveis para a população de baixa renda, tá? Que é onde exatamente o Estado tinha que atuar. Ok. Aí, se a gente for olhar, fazer uma avaliação histórica, e olha como que isso realmente é reflexo, olha só. Isso aqui é o Pinheirinho em 2004, logo após a ocupação. Ou seja, ninguém. Muito poucas pessoas, na realidade as 300 famílias, você consegue contar os barraquinhos que tem aqui. Tá? Todos esses pontinhos aqui são os barraquinhos que surgiram na área. É uma área espetacular. Aqui tem uma nascente. Eles conseguiram, inclusive, fazer com que essa nascente, a água da nascente, fosse distribuída pelos barracos, pelas residências. Então, assim, eles até tinham essa preocupação ambiental, né? Eles não deixavam ninguém ocupar essa área aqui, porque eles sabiam que a água daqui era uma água importante para eles. Isso aqui já é imagem em 2006. Se você observar, 2004, 2006. Já... E aqui já com um padrão muito interessante de ocupação, eles definiram o tamanho de lote, desenho dos lotes. Eles tinham uma proposta de ocupação muito organizada. Tá? Arruamentos, nome de ruas, tudo muito... Aqui ainda o movimento tinha um controle muito forte sobre a área. Vamos prestar atenção no que acontece aqui e o que acontece aqui assim. 2008, 2010. Aí vocês estão assim, mas peraí, ó. O ponto vagabundo, né? É isso que passa pela cabeça de um monte de gente, né? Na realidade, as pessoas não vão morar em área ruim porque elas querem. Elas vão morar porque elas têm necessidade dele. Então, o que você vê no Pinheirinho é um reflexo da ausência dessa política social em São José. Né? Ou seja, ninguém vai para lá porque quer, porque está brincando de, né? Você imagina você colocar os seus, fiquei a mãe, vocês não são ainda, mas vocês vão ser pais e mães no futuro, mas você nunca vai colocar, expor o seu filho em uma situação dessas, só porque você está afim de brincar. Né? Não é, de maneira nenhuma. A situação ela se expandiu desta forma por várias razões. Primeiro, porque durante muitos anos a prefeitura realmente ela se fez de morta. Como ela não conseguiu tirar por meio de instrumentos legais, beleza, deixa a coisa morrer, deixa quieto. Uma outra coisa que eles tentaram fazer ainda em 2000, se não me engano, em 2005, 2006, a Câmara de Vereadores aqui em São José votou uma lei que depois foi vetada, se não me engano, porque ela era inconstitucional. Votou uma lei que quem morasse no Pinheirinho não podia ter acesso a nada. É um absurdo, gente. Essa lei realmente existiu. Ela não podia ter acesso a um programa de distribuição de leite, não podia, por exemplo, se houvesse chamada de emergência para atendimento de pronto-socorro, etc., ambulância não podia ir para lá, não podia ter venda de gás. Eles foram, assim, decretados oficialmente como a escória da sociedade joseense. Isso foi votado, essa lei foi votada, aprovada pelos nossos digníssimos vereadores. Simplesmente, mais para frente, houve uma manifestação grande e aí a justiça falou assim, que vocês são loucos? O que é isso? Vocês estão dizendo que essas pessoas que são cidadãs não têm direito à mesma coisa que os outros têm? Isso é, pelo amor de Deus, isso é segregação explícita, oficial. Aí o governo acabou tirando a lei, mas eles não tinham acesso a uma série de... Eles continuaram a ser prejudicados longamente por fato de morar no Pinheirinho. E isso aqui, então, o governo ele fez vista grossa, esqueceu. E aí, em 2010, eles entraram, mas assim, uma coisa, é muito engraçada a maneira como eu estava vendo, eu não consegui baixar, mas eu ia trazer para vocês um documentário que saiu no domingo, espetacular,
da Record sobre a desocupação, e o Cury dá uma entrevista e ele fala assim, não, ali tinha só traficante. Aí o entrevistador, como é que é o nome dele? Amorim. Se chama Amorim. Oi? Antônio Carlos Amorim. Carlos Amorim, né? Aí ele falou assim, mas todo mundo? Ele falou, não. Na realidade a maioria é trabalhador e tal. Mas tinha traficantes, os nossos assistentes sociais não entravam lá. Eu falei, que interessante. Como é que os meus alunos entravam? Para fazer trabalho? Como? Quer dizer, então, que o traficante não deixava entrar a assistência social? Tinha traficante? Tinha, como tem em qualquer lugar, como tem aqui, se você for olhar. Deve ter, aliás, a probabilidade de você ter traficantes morando por aqui é muito grande. Vamos ocupar o mundo. Né? Então, por que então? Você vai tirar porque tem traficante? Por que você não coloca o Estado dentro? O tráfico, ele se impõe onde não há Estado. O tráfico, ele se estrutura porque é o Estado paralelo. Então, se o Estado deixa a coisa de qualquer jeito, claro, vai virar bagunça. Claro. Então, assim, alguns argumentos muito frágeis, sabe? Muito sem sentido mesmo. Como é que acabou de 2010? Quando o Gustavo esteve lá em 2005, se não me engano, 2006 que o Gustavo foi, uma das coisas que se falava naquela época é que os moradores do Pinheirinho, a maioria não era de São José. A maioria tinha vindo de outras cidades, eram oportunistas, estavam querendo aqui se beneficiar das políticas sociais do município. Bom, aí o Gustavo falou, tá bom, onde que você morava antes de você vir para cá? De Pinheirinho. 80% dos entrevistados, o Gustavo entrevistou 150 famílias. Naquele momento, ele entrevistou algo em torno com 30% dos moradores. Então, sob o ponto de vista metodológico, ele teve uma amostragem muito consistente para o trabalho dele. Então, assim, 80% veio de outros bairros de São José dos Campos. Se você olhar aqui, olha, 12% de outras cidades do estado de São Paulo e 8% de outras regiões do país. Então, predominantemente, moradores de São José. E aí, quando você olha aqui, qual a maior carência, o que eles queriam naquele momento, 60% dos entrevistados responderam que queria a regularização da área, que eles queriam se sentir dono do seu pedaço de terra. 28% respondeu que queriam que fossem resolvidos os problemas de saneamento básico, principalmente distribuição de água no bairro. E 12% que queriam ser aceitos. Queriam que diminuísse a discriminação. Porque falar que você morava no Pinheirinho era objeto de piada, era objeto de discriminação, sim, as pessoas não conseguiam emprego. Vários relatos estão nesse sentido. Quando eu falo que eu moro no Pinheirinho, eu não consigo emprego. Eu tenho que dar o endereço da minha tia, da minha prima, da minha, sei lá o quê. Isso mesmo ainda sofre vestígios disso hoje ainda. Ainda existe. Muito. Então, como que acabou? É isso que eu queria mostrar para vocês, como que acabou. Peraí. Vocês todos sabem? As pessoas tratadas como bandidos, né?
É o incrível exército de Branca Leone, coitados. Claro que eles vão reagir de qualquer maneira, porque queimar eram as armas que eles tinham naquele momento. Nunca um aparato policial foi tão forte quanto esse na história do Estado de São Paulo. Depois da ditadura militar, claro. Esse finalzinho